Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula, nós iremos aprender aqui colocação pronominal, já que estávamos falando, né, aí das classes gramaticais e trabalhamos ali os tipos de pronomes. Então, aqui nós vamos trabalhar agora um pouquinho sobre a colocação pronominal. É bem tranquilo, tá? Vou aqui já compartilhar com vocês o material. Esse conteúdo, nós vamos trabalhar os pronomes oblíquos átonos. Então, é muito importante ali que vocês, né, lembrem ali quais que são os pronomes oblíquos átonos. Professora, eu não me lembro, quais são eles? Então, nós trabalhamos ali os pronomes, né, de caso, os pronomes pessoais do caso reto e oblíquo. E lá naquela tabelinha que eu passei para vocês, nós tínhamos ali os pronomes, né, oblíquos átomos. O que são os átomos? São aqueles que têm ali a tonicidade mais fraca. Então, é justamente a colocação pronominal vai usar esses. E é muito importante que vocês entendam que a colocação pronominal está relacionada ao verbo, ok? Então, quais seriam eles, professora? O me, o te, o se, o alhe, o nus, o vos, o se, os, as e lhes no plural, tranquilo? Então, são esses os nossos pronomes atos que nós estaremos utilizando aí, né? Somente esses para fazer a colocação pronominal, tá ok? Então, aqui, os pronomes são pronomes, né? Dos pronomes pessoais, que são do caso oblíquo. E aí, nós vamos usar os átomos, tá ok? Átomos. Então, vamos lá. Ó, existe 3 posições aí que nós fazemos essa colocação pronominal. E aí, o que acontece? O que eu quero que vocês fiquem atentos em relação aqui? Aqui, para vocês entenderem direito esse conteúdo, que ele é muito tranquilo, não tem complexidade. A única coisa é realmente decorar regrinhas, ok? O que vocês vão fazer? Vocês vão olhar sempre aqui o principal, que é o quê? A prox. As regras principais são a prox, a mesóclise e a ênclise. Ela vai depender se não tiver a regra da prox. Se não tiver a regra da prox, aí sim eu vou poder utilizar a regra da mesóclise e da ênclise, entendeu? Então, tudo está ligado aqui, ó. Por isso que eu coloquei a prox primeiro. Por quê? Nós aprendemos a prox, aí você sabe se você vai poder utilizar a mesóclise e a ênclise, tranquilo? O que é a prox? A prox você vai lembrar desse P aqui, né, de pró, que vai vir o quê? Antes do verbo. Mesóclise, você vai lembrar do M aqui, que você vai lembrar que está no meio. E a ênclise vai vir após, tá ok? Então, não esqueçam disso. Então, prox, antes do verbo, mesóclise, meio, e a ênclise após ali o verbo. Tranquilo? Então, vamos começar aqui primeiro com os casos proibidos de colocação. Por quê? Esses casos proibidos que eu vou te explicar aqui é justamente sobre a prox. Então, quando tiver esses casos proibidos aqui, aí você já vai saber direitinho onde você posicionar ali, como que você vai fazer em relação se é uma prox, se é uma ênclise, se é uma mesóclise, tranquilo? Então, primeira coisa, não são muitas regrinhas, tá? Olha aqui para vocês verem. Eu vou passar para vocês apenas 3 regrinhas de caso proibido. Então, você vai lembrar o quê? Que início de frase, ou após ponto e vírgula, até mesmo uma vírgula, se tiver outro período ali, se tiver outro verbo, né? Nós não colocamos o pronome, né, oblíquo átono no início de frase ou após esse ponto e vírgula aí, ou após, né, outro período que tenha verbo. Como assim, professora? Por exemplo, um exemplo básico que nós falamos muito, né, e que é errado a colocação, é quando você fala ali, te amo, né? Ou seja, o te amo, ele começa com T. Então, é errado, porque nós não utilizamos, né, o pronome no início de frase. Fica errado. Então, o correto é amo-te, né? Então, assim, nós falamos várias palavras aí que é errado. Professora, errado não, inadequado. Por quê? Porque nós sempre conversamos isso. Por quê? Na mesóclise, vocês vão ver que nós não utilizamos essa fala da mesóclise. Muito difícil. Se eu virar e falar aqui para você, ó, falar-me-ia sobre o assunto de crase. Aí você vai olhar, nossa, a professora tá tão enjoada, falando, nossa, tal.
Mas e se eu deixar de falar também, se eu virar e falar assim, ah, gente, eu falarei aí, né? Falarei sobre a classe. Você também não vai virar para sua professora fazendo erro de colocação. Não, na verdade, o quê? Isso aí é uma forma de adequação, tá? Que na fala nós falamos, e é super normal, mas que lá na escrita ela vai ser cobrada e na escrita nós temos que fazer a colocação de forma correta, ok? Então, o que acontece? O que eu preciso que você entenda? Justamente essa colocação na escrita que é o que a banca vai cobrar, porque realmente na fala oralmente ali, dificilmente você vai ver alguém falando dessa forma, tranquilo? Então, o que acontece? Primeira coisa que você tem que entender é que jamais ali nós vamos colocar esse pronome no início da frase, tá ok? Jamais. Então, ou seja, a colocação dele sempre vai ser ali após, né, a primeira palavra ali, no caso o verbo, né, sempre ele está direcionado ao verbo. Então, ó, disse-me a verdade, ok? Essa é a forma correta. Então, a primeira regrinha você já aprendeu. Início de frase ou após ponto e vírgula, nós não colocamos, né, o pronome. Depois do verbo particípio. Professora, o que é o verbo particípio? Pessoal, o verbo particípio é aquele terminado em ado, do, ido. Não esqueçam dessas terminações, tá? São os verbos no particípio. Então, lembre-se, nós não vamos colocar o pronome depois de verbos que estejam no particípio. Preocupado, pensado, analisado. Sempre ele vai ser colocado antes, tá ok? Não esqueça, olha aí os casos proibidos para você poder entender. Então, o correto não é eu falar, ó, tinha preocupado-se com a mãe, mas sim, tinha se preocupado com a mãe, tá vendo? Então, ele vem antes, olha o pronome aqui, oblíquo, ele vem antes do particípio, tranquilo? E também sobre o futuro, pessoal, depois do verbo no futuro, pretérito ou futuro, nós não utilizamos ele sem o complemento. Por exemplo, eu não poderia falar o caso completo. Eu sempre vou falar o quê? Depois do futuro do pretérito ou futuro do... Aqui não é futuro do pretérito, eu errei aqui. Aqui é futuro do presente. Vou estar arrumando lá no slide de vocês. Então, futuro do presente ou futuro do pretérito, ou seja, o futuro tanto no presente, né? Ou o futuro no pretérito, um futuro que depende do passado para acontecer, ele vai, o quê? Ele vai estar utilizando, né, o pronome aí no meio. Então, eu vou ter ele ligado aqui, ó, por dois hífen, né? Falar-me-ia, falar-me-ei, né? Encontrar-me-ia, encontrar-me-ei. Então, assim, nós vamos ter essas nomenclaturas aí, tá ok? Então, no verbo que estão no futuro, você vai lembrar. Verbos que estão no futuro, tanto do presente como do passado, nós vamos utilizar ele no meio, tá? Então, essa é os casos proibidos de colocação, que eu não coloco ali ele na frente do futuro, sem colocar o restante da terminação ali, ele no meio. E não coloco ele também, né, depois de particípio. E não coloco ele também no início de frase. É facultativo nós colocarmos ali, pessoal, o pronome mesmo com a palavra atrativa, perante os verbos no infinitivo. Ou seja, tanto faz eu colocar antes ou depois, mesmo que tenha ali uma palavra atrativa. Como assim, professora? O que é palavra atrativa? Nesse caso aqui, eu tenho as preposições. Preposições são, né, palavras atrativas. Então, aqui o para, ele está atraindo, né, esse pronome para me ajudar. Mas, como aqui eu tenho um verbo infinitivo, a gramática aceita colocar esse me após o pronome não, o verbo infinitivo. Então, nesse caso aqui é facultativo, tá? Se a banca te pedir, tanto está correto dessa forma, ou seja, sendo atraída aqui pela preposição, ou sendo atraído pelo verbo porque está no infinitivo. Tranquilo? Agora vamos lá para o caso de prox. O que você precisa entender? Pessoal, o que atrai a prox? Aqui eu vou fazer uma regra básica para vocês aqui, para vocês não esquecerem. Lembra lá que quando nós estudamos as classes gramaticais, eu falei assim para vocês, pessoal, nós temos as classes variáveis e as invariáveis. Quais são as invariáveis? Aí eu dei lá um mnemônico para vocês de CIPA, né? Que são as conjunções, as interjeições, as preposições, não é verdade? E os advérbios. Tranquilo, professora? Então, aqui, o que eu quero de vocês? Vocês vão lembrar que essa atração forte, ela se dá aí por essas classes gramaticais invariáveis, tá? Ou seja, vão ser por advérbios, preposições,
tá? Conjunções. Então, isso vai atrair. Ou seja, se eu tiver ali um advérbio, tá? Tanto de negação, ou enfim, se eu tiver um advérbio, esse pronome vai ser atraído, ele vai ter que ser colocado ali depois do advérbio e não depois do verbo, ok? Olha aqui, ó. Em vez de eu falar não ajudou-me, que seria errado, eu coloco o quê? Não me ajudou, porque esse me está sendo atraído por quem? Ó, pelo advérbio. Tá vendo? O advérbio não. Igual aqui, ó. Nem me levou ao hospital. O correto é essa forma. Eu não poderia falar nem levou-me ao hospital, porque ficaria errado. Porque esse nem, ele é atrativo. Ele atrai o pronome para perto dele. Agora, olha o outro advérbio. Agora se acha com a razão. Em vez de falar agora acha-se com a razão, que ficaria errado. Então, esse se, ele é atrativo aqui, ó, por causa, né? Ele é atraído por causa aqui do advérbio. Tranquilo? Então, não esqueçam, palavras invariáveis, tá? As classes invariáveis, na maioria das vezes, vão atrair esses pronomes aí. Conjunção subordinadas. Ó, se, caso, embora, quando, também vão atrair. Caso se, então vai vir antes do verbo, tá vendo? Verbos no gerúndio seguido aí da preposição em. Tá? O que é o gerúndio, professora? Agora o gerúndio aqui, pessoal, já é o quê? Aqueles verbos que têm as terminações ando, endo e indo, tá? Ou seja, verbos partindo, vendendo, e coloca assim, ó, em. Quando tiver o em, esse se, ele vai vir ali depois, tá? Da preposição. E os pronomes relativos também, que são interrogativos, enfim, ó, o que, o qual, onde, cujo, também. Ah, professora, mas os pronomes não são variáveis, que nem os quais? Então, mas é porque a maioria deles também são invariáveis. Então, quando a maioria é invariável, nesse caso aqui a gente coloca também, tá? Então, ou seja, a menina que me procurou. Olha o pronome relativo aí atraindo. Tranquilo? E aí, os pronomes indefinidos também, tudo, nada, ninguém, isto, aquele, este, tá? Eles também vão ser atrativos. Então, ó, ninguém se preocupou comigo. Isto me diz respeito. Então, vamos lá, professora, o que eu vou ter? As preposições, os advérbios, as conjunções e os pronomes indefinidos e demonstrativos como atração aí para esse oblíquo átomo. Tranquilo? E aí ele vai atrair para antes do verbo. E a mesóclise, professora? A mesóclise nós só vamos usar quando não tiver regra de atratividade de prótese. Do mesmo caso, tá? Que a íntesis. Olha aqui, ó. Ocorre apenas com o futuro do presente ou do pretérito indicativo. Então, a criança me contaria a verdade. É uma prótese possível, mas não é obrigatório. Então, se não é obrigatório aí, porque não tem nada atraindo ele, então eu poderia colocar no futuro aí, né? Porque o verbo está no futuro do pretérito. Então, eu poderia colocar a criança contar-me-ia a verdade, tá vendo? Então, ela é aceita. Mas por quê? Porque aqui a prótese não é obrigatória, não tem uma palavra atrativa que obriga, tá? Então, nesse caso, como não tem uma palavra atrativa que obriga, essa frase aqui ela poderia ser facultada. Então, se ela é facultativa, eu poderia também utilizar ela na mesóclise, ok? Olha o caso de eles, o mesmo caso. Quando não tiver a regra obrigatória da atratividade da prótese, aí eu posso fazer a íntesis, que é depois do verbo. Por exemplo, preocupou-se comigo. Qual que é a regra? A regra proibitiva é que nós não fazemos o quê? O pronome oblíquo no início da frase. Se eu não posso colocar esse pronome no início da frase, então aqui não há uma regra da prótese, né? Ou seja, qual que é a regra da prótese? Não é colocar antes do verbo? Só que aqui a minha outra regra diz o quê? Que é a regra proibitiva. Diz que eu não posso colocar esse pronome no início da frase. Se eu não posso colocar esse pronome no início da frase, então a regra da prótese aqui não é obrigatória. Então, aqui eu já coloco o pronome depois. Então, aqui eu faço uma índice. E depois do gerúndio também. Ó, professora, mas como assim? A senhora falou lá que antes do gerúndio a gente tinha que colocar, né, o verbo. Antes do gerúndio ali eu colocar o pronome. Mas antes do gerúndio, quando ele é seguido do em, da preposição em, aí a preposição atrai. Tá ok? Mas aqui, nesse caso aqui, nós não temos preposição, tá? Então, ó, Maria chorou, contando o meu segredo. Então, nesse caso aqui, eu faço a íntesis, tá? Ou seja, o gerúndio. Quando tiver o gerúndio com em, tratando, ou tratando só. Então, vai ficar assim, ó. Se tiver o em se tratando. Então, eu coloco aqui, eu faço uma prótese, porque a regra é que antes do em com gerúndio, eu vou colocar o se.
Mas, se não tiver esse em, só tiver falando, tratando-se de qualquer assunto, aí eu já coloco o hífen e coloco a ênfase aqui no final. Tranquilo? Olha aqui, vamos analisar aqui para vocês poderem entender um pouquinho. Ó, ninguém viu ou sair para o trabalho. Aqui, pessoal, é nítido que está errado. Por que está errado, professora? Porque aqui nós temos o quê? Um pronome indefinido, certo? E o pronome indefinido, nós aprendemos que ele o quê? Ele atrai, né? O pronome oblíquo. Então, ninguém ouviu sair, tá? Então, ninguém ouviu sair para o trabalho. Olha o exemplo. Alguém ouviu sair essa manhã? Corretíssimo. Porque alguém aqui, pessoal, é um pronome indefinido, está atraindo. Não o vejo desde ontem. Não, está atraindo. Tá vendo? O pronome aqui, né? O pronome não, o advérbio negativo atraindo o pronome oblíquo átomo. Depois, foram eles que ouviram. Olha o pronome relativo aqui atraindo. Tá vendo? Certamente ouviram sair esta manhã. Então, certamente, olha outro advérbio aqui, né? Então, tá vendo? Então, vocês têm que entender o quê? Como que eu vou usar a props? Sempre com a palavra atrativa. E aí tem que lembrar daquelas regrinhas lá proibitivas, que no início de palavras, ou início ali, depois do ponto da vírgula, nós não colocamos, né, o pronome. Vocês têm que lembrar ali que, diante do futuro, se for futuro do presente ou futuro do pretérito, eu vou colocar ali a mesóclise se não tiver a regra da prox, ou seja, se não tiver nenhuma atração. Aí, só vou colocar depois do verbo, se caso não tiver nenhuma regra ali da prox. Qual que é a regra? Nenhuma dessas atrações, ok? E aí, nos exercícios, eu creio que vai ficar melhor para vocês poderem entender. Então, vocês têm que lembrar essas regrinhas. Vamos recapitular aqui de novo? Vamos lá, rapidão? Então, vamos lá. O que vocês precisam entender? Que é proibido. Nós não vamos usar o pronome no início de frase e depois do verbo particípio. Eu sempre uso antes desse verbo particípio, tá ok? Com as terminações a, do, do, i. No futuro, se não tiver a regra ali, né, da aprófise, eu vou usar no meio e aí eu vou colocar o final ali, né, do pretérito ou o futuro, que é o ia ou o ei, tá ok? Depois, caso facultativo, eu posso estar colocando antes ou depois do verbo infinitivo, independente se tiver atração ou não. Professora, o que são os verbos infinitivos? São os verbos terminados em ar, ir, tá? O exemplo aqui, ajudar, tá ok? Aqui, o ajudar aqui é um exemplo. Casos das prox. A prox, ela vai ter o quê? Atração para ela ser colocada antes desse verbo, ok? Então, se não forem os casos proibitivos, se eu tiver um advérbio, ou seja, as classes invariáveis, preposição, conjunção subordinativa, o em mais o gerúndio e o pronome relativo e os pronomes indefinidos e demonstrativos são atração para esse pronome. E aí eu vou colocar ele antes do verbo. E aí a mesóclise eu só vou poder colocar ela no meio se não acontecer essa regra da atratividade com a própria. E só vou colocar a ênfase também depois do verbo, se caso não tiver essas regras de atração aí da próxima, entendeu? Então, ou seja, a mesóclise e a ênfase, ela vai depender totalmente da próxima, se vai ter essa atratividade, tranquilo? E aí nós vamos treinar nos exercícios até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. Tchau, tchau para vocês.